Ele quer que você veja um conjunto de ensinamentos previamente formulado para você obedecer, para você aceitar narrativas, para você aceitar a manga com leite. Falar sobre espiral do silêncio, a gente vai falar sobre doutrinação e a gente vai falar sobre esse processo de construção de doutrinação, espiral do silêncio e narrativas ideológicas. Então, a primeira compreensão que a gente precisa construir hoje aqui é a questão da entender o que é doutrina. A gente começa a entender e a ouvir essa palavra doutrina quando a gente vai fazer parte de uma religião. Normalmente, nós brasileiros começamos a ouvir essa expressão doutrina, doutrinação, e a gente sempre ouvia uma expressão lavagem cerebral, fazer parte daquela igreja, daquela religião, fulano sofreu uma lavagem cerebral. Lembra disso? Bom, essa lavagem cerebral, na verdade, era o que? Um processo de doutrinação. Então, a palavra doutrina, ou conjunto de doutrinas, dá origem ao ato de doutrinar. Então, você recebe o ato de doutrinar, esse ato de doutrinar chama-se doutrinação. Doutrinar aqui seria um conjunto de ensinamentos. Isso pode ser feito para um pequeno grupo, para uma só pessoa, ou pode ser feito coletivamente. Então, aqui no Brasil, de uma forma geral, a população sofreu um processo de doutrinação pelos meios de comunicação, a mídia, de uma forma geral, e também na escola, seja escola de primeiro, segundo grau, e principalmente nas universidades. Nas universidades, nas faculdades, ali se formam os professores. Então, preste atenção nisso, que é muito importante. Lá você tem a doutrinação, ato de doutrinar, né? O indivíduo vai ser doutrinado, vai ser ensinado, para depois ele praticar o ato de ensinar e doutrinar outros. Ele vai doutrinar, ele vai construir doutrinação de outras pessoas sem entender que ele está doutrinando. Para ele vai estar apenas ensinando. Para ele estará apenas fazendo bem. Por isso os ideológicos chamam isso de idiota útil. Quem são os idiotas úteis no Brasil? Aquelas pessoas que foram doutrinadas, que receberam esse conjunto de doutrinação, de ensinamentos, receberam a doutrinação sem perceberem que estavam sendo domesticados, que estavam sendo doutrinados, e aí eles vão transmitir essa doutrinação que eles não entendem que estão sendo domesticados, e uma palavrinha aqui nova, eles não entendem que eles estavam sendo amestrados. Alguém sabe dizer o que quer dizer ser amestrado? Ó, aqui, ó, olha para cá, olha isso aqui. O cavalo é amestrado, o boi é mestrado, o leão, o elefante. Eu coloquei aqui um exemplo de animais poderosíssimos. O cavalo é um animal poderoso. O boi é um animal muito forte, poderoso. O leão é considerado o rei dos animais. Porém, lá no circo, esse leão é conduzido e vamos dizer assim, é comandado com uma varinhazinha, com os sinais. Por quê? Porque ele foi amestrado. Ele sofreu um processo de doutrinação, aonde ele recebeu um conjunto de doutrinas, de ensinamentos, e aonde ele vai o quê? A partir desse momento que ele está amestrado, que ele está domesticado, ele vai obedecer sem questionar
o seu doutrinador ou questionar as doutrinas que recebeu, porque ele julga que esse conjunto de ensinamentos estão corretos. E aí, nós temos no Brasil a questão do idiota útil. O que é o idiota útil? É aquele que vai para a manifestação, é aquele que vai se mobilizar, é aquele que vai propagar essas narrativas e ideologia sem saber que eles estão sendo usados e manipulados. Por quê, senhores? Porque eles não pensam de antemão que esse conjunto de ensinamentos aqui está sendo colocado para eles propositadamente. Vou dar um exemplo. Quem escolhe os livros que os nossos filhos estudam na escola? Então, quem são os agentes do MEC para escolher o que nossos filhos vão aprender? Num país doutrinador, ou que quer doutrinar, não vou nem dizer aqui um país comunista, socialista, que a gente já vai entender que lá, claramente, o propósito é de doutrinação. Já começa o quê? Na escola. Por isso, se tem leis no Brasil obrigando o pai e a mãe a matricular a criança na escola. A priori, no Brasil, antes desse governo aí, era proibido você ensinar e educar os seus filhos de forma regular na educação didática e pedagógica. Então você não tinha o direito de ensinar a ler, escrever, matemática, português, física em casa. Em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, você pode ensinar a criança todo esse conjunto de ensinamentos na sua própria casa. Você não é obrigado a enviar a criança para a escola. O que se faz lá é o poder público, em determinado momento da vida da criança, ou vida na escola da criança, faz uma avaliação, submete a criança para uma avaliação para verificar se aquele ensinamento dado na casa, na residência, ele atingiu o grau necessário para que aquela criança possa titular formação fundamental ou média, por aí em diante. No Brasil é obrigatório de uma forma geral. Esse conjunto de ensinamentos que é imposto aos filhos, que é colocado obrigatoriamente, o seu filho na escola, ele não pode dizer não, e também você como pai não pode dizer não aquele ensinamento, porque vão dizer assim, não, porque isso foi aprovado pelo MEC, foi aprovado pela Secretaria de Educação, foi aprovado pela Prefeitura. Quem são aqueles professores do MEC? Eles são o quê? Doutrinadores. E eles formulam um conjunto de ensinamentos para que no final, quando a criança, quando o jovem terminar de receber esse conjunto de ensinamentos, ele vai estar pensando como, senhores? Como ele vai estar pensando? Ele vai estar pensando conforme o cavalo, o boi, o leão e o elefante. Ele vai estar o quê? Amestrado. Por isso que depois do cavalo amestrado, durante vamos dizer que o cavalo está recebendo aquela doutrinação, aquele ensinamento, coloca o que no cavalo? A gente chama as vendas, né? Qual o nome daquilo? Antônios, né? Antólios, né? Coloca os antolhos do cavalo para ele não fazer o quê? Ele só vem em frente. Não é isso. Ele coloca aquilo ali porque o amestrador só quer que ele olhe em frente, só quer que ele veja o que ele, doutrinador, quer. Só o que ele quer que você veja. O que é que ele quer que você veja? Um conjunto de ensinamentos previamente formulado para você obedecer, para você aceitar narrativas, para você aceitar a manga com leite. Ok, senhores? Então, uma vez que você recebe a doutrinação, o conjunto de ensinamentos da manga com leite, independente da idade que você tiver, você não vai tomar manga com leite, porque você está previamente doutrinado, você está amestrado.
E aí você não entende por que você pensa dessa maneira. Por que você pensa assim? Por que você acredita nisso? Porque você foi previamente manipulado na sua mente com um conjunto de informações idealizado, planejado, para você pensar desta maneira.